Tudo tem o seu tempo. Há um instante certo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para semear e tempo para colher o que foi plantado. Tempo de destruir e tempo de restaurar. Tempo de rir e de chorar. De lamentar e de celebrar. Tempo de reunir e tempo de deixar ir. Tempo de buscar e tempo de deixar de lado. Tempo de guardar e tempo de abrir mão. Tempo de silenciar e tempo de se expressar. Tempo de amar e tempo de confrontar. Tempo de guerra e tempo de paz. O tempo é um dos maiores tesouros que possuímos. E quanto antes entendermos que qualidade de tempo é essencial, mais conscientes seremos das nossas escolhas. A vida é breve e passa num piscar de olhos. Essa compreensão nos desperta para viver com propósito e não desperdiçar os minutos que nos são dados. Claro que parte do tempo deve ser destinada ao descanso, à alegria, ao lazer. Isso é saudável. Há quem pense que viver é só trabalhar sem parar e colocam sua energia nisso. Mas, em algum momento, perceberão que a saúde se foi, os vínculos se romperam e o tempo perdido não volta mais. Por isso, usar bem o tempo é urgente. Cada dia nos pedirá algo diferente. E essa percepção aguçada nos mostra o que é prioridade hoje. Às vezes demoramos a perceber o que a vida está pedindo agora. E acabamos gastando anos em algo que não era para aquele momento. Por isso, aprender a dizer sim e não é essencial. A maturidade nos dá esse discernimento. Muitos vivem para agradar os outros, ignorando as próprias urgências. O primeiro tempo que quero te lembrar é o tempo dos outros. Ele não é o seu. Ainda que você deseje que fosse, ele não é. Muitos se distraem demais observando a vida do vizinho, o sucesso de alguém na empresa, na igreja, na internet, e acabam esquecendo de cuidar da própria vida. Foque em você. Invista no seu caminho. Em alguns momentos, a vida dos outros parecerá melhor que a sua. Isso é normal. Mas você precisa amadurecer e entender que o seu tempo é único. Não compare. Não se meça pelos outros. Muitas vezes, investi minha energia no lugar errado e depois tive que lidar com a frustração de não ter feito o que era necessário. Isso dói. E o tempo perdido não volta. Então, pare. Descanse. Parece simples, não é? Mas por que então tanta gente não descansa quando está exausta? Porque, para muitos, admitir cansaço é sinal de fraqueza. É difícil dizer "estou cansado" para quem amamos. Como isso será interpretado? Mas o descanso é necessário. Jesus nos ensina a parar. Reconhecer o limite não é falhar, é sabedoria. Sim, haverá momentos em que estaremos esgotados. Com o cônjuge, com os filhos, com o trabalho. E descansar não é abandonar, nem cruzar os braços esperando que Deus resolva tudo. Descansar em Deus não é se omitir. É fazer o que está ao nosso alcance e confiar o restante a Ele. Ficar o dia inteiro sem fazer nada não é descanso. Isso só cansa ainda mais. Descansar é se renovar, não se desligar da responsabilidade. Mesmo no descanso, é preciso manter a vigilância. Não podemos baixar totalmente a guarda. A luta continua e o inimigo não descansa. Muitos desistem antes mesmo de tentar. Desistem sem nem fracassar. O caminho até o sucesso não é linear e muitos param no meio do processo. Mas descansar não significa desistir. Lembre-se, não é pela sua força, nem pela sua inteligência ou conexões. É pela graça de Deus. Espere nele com confiança. Não adianta repetir os mesmos comportamentos e esperar uma vida diferente. Sua vida não é ruim. São suas atitudes que precisam mudar. Seus hábitos precisam ser transformados. Se você não está feliz com sua trajetória, olhe para trás e reconheça. Foram suas escolhas que te trouxeram até aqui. Mudar de vida exige mudança de mentalidade. Não é o ambiente que define seu destino, e sim como você reage a ele. Se não está satisfeito, mude. Mude de casa, mude de emprego, mude seus costumes. A transformação começa de dentro para fora.
E o que acontece dentro de você está sob o seu controle. Se quer chegar onde poucos chegam, precisa fazer o que poucos fazem. Trabalhar todos os dias com consistência. Não adianta querer resultados sem esforço contínuo. Há uma frase que diz que os 2 dias mais importantes da nossa vida são o dia em que nascemos e o dia em que descobrimos o porquê. Ter clareza do seu propósito transforma tudo. Você vive com mais paixão, mais propósito, menos influência externa. Você não se move mais por medo ou por pressões, mas por convicção. A palavra tem poder. Muitos vivem o caos externo porque há um caos interno. A falta de esperança que sentem sobre o futuro começa com a falta de fé dentro de si mesmos. Mas as lutas que você venceu te deram autoridade para levantar outros. Alguém curado pode curar. Alguém liberto pode libertar. Só damos o que temos. Muitas vezes, alimentamos medos em vez de alimentar a fé. Ficamos preocupados com problemas que nem surgiram e esquecemos de declarar as bênçãos que já estão vindo. Precisamos falar mais sobre milagres do que sobre medos. Traga à existência aquilo que deseja viver. Use sua palavra com fé. Diga: obrigado, Deus, porque essa porta já se abriu, mesmo que ela ainda não tenha. A fé antecipa os milagres. A fé transforma realidades. As batalhas mais difíceis que enfrentamos geralmente não são visíveis aos olhos de ninguém. Elas acontecem dentro de nós, em silêncio, onde nossas forças são testadas sem plateia, sem aplausos e sem reconhecimento. São nesses momentos solitários que o verdadeiro guerreiro é moldado. Porque é ali que aprendemos a nos levantar, mesmo quando tudo parece perdido. Essas lutas internas nos fortalecem, mesmo quando sentimos que estamos no limite. Elas nos mostram o quanto somos capazes de suportar, de persistir e de transformar dor em aprendizado. Se hoje você está travando uma batalha invisível, lembre-se, o valor de um guerreiro não está apenas nas vitórias visíveis, mas na coragem silenciosa de continuar. Mesmo quando ninguém vê, você é mais forte do que imagina. E essa força está crescendo dentro de você a cada passo, a cada lágrima, a cada tentativa de recomeçar.